Oba, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Matheus Fernandes, estou aqui de preto devidamente fardado. Hoje, no meu look natural black, completamente a caráter. Aqui ao meu lado, vejam só. De branco, faltou essa branco. Jovessi Júnior. Estou aqui mais uma vez com meu amigo Matheus. E o convidado, ou convidada, você não sabe quem tá aqui, por quê? Tá, tu viu. Eu sei que tu viu a foto. É meio óbvio, a gente divulgou alguns reels antes aí. Então você sabe quem tá aqui. Você só tá curioso pra ver e descobrir o que rolou aqui, né? Como é que começou e tal. Mas é isso. Estamos aqui para mais um Dom Pod, podcast católico da vida ordinária. Não é da vida do ordinário, viu? É da vida ordinária. Produção, toca a vinheta para mais um. Bora! Estamos de volta. Eu ia dizer, estamos ao vivo. Completamente trouxa. E tem um recado especial para você. Olha só, no próximo dia 7 de maio, no domingo, vai acontecer o 3º Congresso Mariano da Arquidiocese de Teresina. Vai ser um evento muito bacana, muito legal. Não era agora, não? Mas era agora. Muito bacana, muito legal, promovido pela comunidade Resposta, com umas presenças que, meus amigos, vocês precisam ver. Nosso bispo, arcebispo emérito Dom Jacinto, estará presente. Guto Azevedo, do Santo Flow Podcast, estará aqui em Teresina para passar esse dia conosco. Vai estar Léo Dominus também, da banda Dominus, e o Dunga, também músico, missionário, ex-vocacionado da Canção Nova. Eles estarão aqui no dia 7, numa programação recheada que vai de 8 da manhã até as 18 horas, até as 6 da noite, ou 6 da tarde. Uma programação que vai de consagração, adoração, louvor, espaço de criança, lanchonete, livraria, enfim, vai ser um verdadeiro evento para uma imersão mariana aqui em Teresina. Nós, do Dom Pod, vamos estar lá. Eu vou. Vai eu tô vindo aqui porque eu acho que eu não tô aparecendo, mas eu tô. Exato. Então eu vou. Vai dar bom. Então, se você quer encontrar a gente lá, embora a gente não seja absolutamente ureia seca de nada, vai lá e vamos trocar uma ideia. A gente vai estar lá. QR Code está aqui para você fazer a sua inscrição agora. E aí você inscreva-se e participa lá do congresso, beleza? Galera da comunidade Resposta, um abraço. Muito obrigado pelo evento. Extremamente necessário. E a gente se vê no dia 7 de maio. Valeu! É isso. Só mais um recado super importante, né? A nível 1.000 inscritos, meu povo. A gente precisa chegar em 1.000 inscritos nesse canal pra gente fazer o sorteio, né? A gente não quer dar uma relíquia pra vocês de algo tão antigo, não. A gente quer entregar logo esse quadro, esse livro, né? Então, chegando em 1.000 inscritos, nós vamos sortear entre você que acabou de se inscrever, você que também já estava inscrito, vamos sortear um quadro exclusivo feito por nós. Quadro do Espírito Santo. Santo Espírito. Coisa bonita. Coisa bonita. Feito por quem? Por nós. Pra quem? Pra você, que é um dos 1.000 inscritos. E vamos sortear também, junto, no mesmo pacote, na mesma embalagem, na mesma fita, no mesmo papel, um livro do padre Antônio Cruz, Meus Tempos em Teu Tempo. É um livro aí que vai te ajudar na tua oração. Tem um poema por dia para você rezar todos os dias do ano. Se inscreve. E falando em quadro, né? Estávamos falando de quadros também. Importantíssimo. Temos os quadros que foram feitos por nós, à base de muita oração. Não foi chat GPT, GPD. É verdade, importante dizer, não foi não. Não foi isso. Exatamente. Foi a base de oração e do dom que Deus deu aí para o Matheus de desenvolver essas peças que ficaram realmente muito lindas. E eu garanto para você, com toda certeza, que vai te ajudar muito a aprofundar um pouquinho mais na tua oração, tá? Tem no link aqui na descrição o link dos quadros, né? Você vai lá, escolhe o tamanho que você quer, que a gente tem 3 tamanhos e 2 modelos de quadro. Escolhe seu tamanho, escolhe seu modelo, vai lá, prova tudinho, tal, endereço
E no final você vai falar com a nossa atendente Tamires Cordeiro, para você fazer o piquezinho ou negociar a melhor forma para você fazer o seu pagamento. E a gente vai deixar na sua casa. Tá bom? É isso. Eu garanto para você que vai ser legal e que você vai estar ajudando a missão para que a gente continue aqui firme e forte com convidados incríveis como a nossa convidada de hoje. Conosco, Matheus Fernandes. Musa Pires! Salve aí, Musa, bem-vinda ao Dom Pod. Bem-vinda, Musa Pires! Esse estúdio lindo, maravilhoso, miúdo, mas que é o nosso coraçãozinho de mãe. Completamente. É o Dom Pod. E uma alegria ter você aqui conosco. Muito bom, muito bom. Musa Pires. Bem-vinda, Musa. Obrigada. E, né, quem é Musa Pires, gente? Musa, ela que é graduada em nutrição. Eu vou falando, me corrija se eu errar alguma coisa, porque eu sou rei dessas coisas, né? Graduada em nutrição. Ela que é pós-graduada em logoterapia. Foi uma das coordenadoras do JAR. E é vocacionada da comunidade católica Shalom. Shalom. Bom. É isso? É isso. Acertei? Confere. Tá nervosa? Tá nervosa de estar nos estúdios Não Pode? Porque não pode, né? Eu me lembrei agora do Black, quando ele veio aqui. Quando ele veio aqui, ele fala, não, pois é, pessoal, eu faço parte, eu coordeno lá no já o Ministério... É. Meu Deus, eu esqueci o nome do ministério, desculpa, eu tô muito nervoso. E o cara, calma! Meu Deus, vai começar a amiga. Mas foi... Não, e o mais engraçado é que o episódio do Black... Hoje já flui melhor, né? Porque, enfim, a gente já tá aqui há alguns dias e tá legal e tal. A gente tem roteiro. A gente descobriu que a gente precisava de um roteiro para que as coisas funcionassem. Né? E no do Black não tinha. Né? E aí a gente tinha hora... Pode olhar, você que não assistiu o episódio do Black ainda. Muito bom. Vai lá que tem hora que a gente fica olhando um pra cara do outro. Não, pois é. E a gente viaja. Pois é, exato. Mas quem tá aqui não é o Black, é a Musa. Exato. E a gente sempre costuma começar a nossa conversa aqui falando sobre como que iniciou a relação dos nossos convidados com Deus, né? A gente é um podcast católico. É importante. Né? Importante. É importante ressaltar Então... que o catolicismo reina nessa cidade. Musa, como foi que começou a tua relação com Deus? Né? Como foi ali A história da pequena pequena Musa. Musa. A Musinha. A Musinha. Então, eu venho de uma família católica, né? E desde que eu nasci, já sou católica. Graças ao nosso bom Deus. Fui batizada com 14 dias de vida. Caraca! Então, eu acho engraçado quando os padres às vezes perguntam, né? Você sabe o dia do seu batismo? Aí quem souber, levanta a mão. Ele crente que ninguém vai levantar, né? Aí todo mundo fica impressionado. Meu Deus, ela decorou o dia do batismo dela, que inclusive deveríamos, né? Importante. Aí fica, eu não sei. nossa, ela decorou. Aí, claro, é o aniversário do meu pai, então. Muito bom. Ah, mas aí apelaram também. Meus pais ajudaram muito quando me batizaram no dia do aniversário do meu pai. Então eu tinha 14 dias de vida. E aí, de lá pra cá, é uma longa caminhada, né? Caraca, que legal. Olha, essa estratégia. Eu não tinha pensado nisso, tá? É Esse uma boa Cabral, estratégia, fica a dica. vale a pena. Quem sabe, porque o Noah, filho da Regina, da missionária do Halley, ele foi batizado no dia que eles casaram. Então, tipo, ela casou e fez o batizado do menino. Então, tipo, uma data... Cara, isso é muito... E se não me engano, eu não sei se era aniversário dela. Agora eu não me lembro. Regina, foi mal. Ou era perto ou era o dia do aniversário. Não me lembro agora. Não me lembro. Enfim, esqueci. Mas é isso. Meu irmão, ele foi batizado no dia do aniversário da minha mãe. Então, fica fácil. Eles foram espertos nisso, entendeu? Dá pra gente lembrar, ficou bacana. Ele, inclusive, não comemora o dia do aniversário dele. Só comemora o dia de batismo, né? Que ele considera que nasceu pra Que igreja, legal. Teu pra irmão Deus. também é e católico. ele Eu também não conheço teu irmão, eu conheço teu irmão. Não conhece meu irmão. Onde é que tá teu irmão? Porque eu não Hoje ele conheço tá teu morando em irmão. Parnaíba. Ah, faz sentido não conhecê-lo. Faz sentido não conhecê-lo, que é um Isso. pouco longe. Como é o nome do teu irmão? Muso? Não. Apolo. Eu vou chutar todos os deuses gregos aqui. Apolo, não, Dionísio. Deixa eu chutar todo mundo. José Pires Neto. José Torres Pires Neto. Ah, entendi. Legal. É conhecido como Pires Neto. É o nome do meu pai e do meu avô. Aí a Musinha já começou ali entrou no colégio católico. Aí como é que estudei foi no isso? Colégio das Irmãs. Desde sempre? Não. parado? Vamos lá. Nasci em Recife.
Sou pernambucana. Mentira! Sim. Mentira! Eu não sabia. Novidade, essa eu não sabia, Eu não. só Eu aprendi sabia, não. manhinha e painho. Pronto, não tenho mais nenhum outro sotaque Muito pernambucano. bom. Ah, mas é o que mais liga, né? Mãe, Manhinho, mãe. pai. A gente não tem pega aquele mesmo. tio, di, né? Enfim. Sim. Isso é O pessoal legal. de Pix tem, né? Enfim. De Pix. Tá. Aí nasci, vim pro Piauí com 5 anos de idade. Fui criada em Parnaíba. E lá eu estudei no Colégio das Irmãs. Ah, lá então. Aí vim morar em Teresina, quando foi pra fazer cursinho pré-vestibular, entrar na faculdade, aí fui mais por estudo. tu cresceu lá em Parnaíba, Cresci em então. Parnaíba. Meu Deus, eu não sabia de nada da tua vida. É Tá impressionante. Vendo? Tá vendo? E a como gente se você conhece não me agora. conhece? Há quanto tempo? A gente tá aí... Perdi as que- contas já. 2000, acho que pelo menos 2013. Não, 2013 não foi quando começou já, né? Acho 2013? que foi antes, Então não foi bem não? depois. Não, foi depois. Eu te conheci bem depois. Ah, não, foi depois. Inclusive por causa do Halley. Exato. Foi O Rally foi depois. 16. É. É, interessante. E aí? E aí, estudei no Colégio das Irmãs. Aí sim, desde Parnaíba, né? Desde meus 5 anos de idade, eu estudei no Colégio das Irmãs até o 3º ano, né? Até terminar. E aí eu vim morar em Teresina. Aqui em Teresina. Até então, era aquele negócio, ia à missa aos domingos, com meus pais, com meu irmão, né? Tudo beleza. É engraçado. Pode contar uma história? Por favor. Assim, porque hoje eu sou apaixonada pela Santa Missa, né? Aham. Mas, quando eu era criança, né? Ficava eu e meu irmão assistindo Faustão, brigando pelo controle da televisão, né? Como todo bom adolescente. E aí, a gente não se arrumava pra missa, né? Aí, meu pai passava, ficava os dois deitados na cama, assistindo televisão. E aí, ele dizia, né? Vamos se arrumar pra missa. E aí, eu e meu irmão, a gente, tá, já. E ninguém ia tomar banho, né? Lá em casa é um banheiro. Aí, ninguém... E tinha toda uma ordem, né? Que é pra dar tempo todo mundo tomar banho pra Sim, chegar na hora sim. da missa. E aí, a gente não ia. Ele só passava e dizia assim, quem não for pra missa não vai comer pizza depois. Então, sempre depois da missa tinha a pizza. A primeira né? conversão do Aí crente. era à pizza. meio que a gente ia pra Pela não pizza. perder a pizza. É digno. Não é que a gente tivesse com vontade, é porque a gente sabia o que a gente ia perder, entendeu? É importante. Aí, engraçado que assim, meus pais usavam disso pra convencer a gente a ir à Isso é missa, muito né? legal. Aí, beleza, a gente ia à missa. Isso lá, adolescência, né? Lá em Paraíba também, a gente chegou a tentar criar, tipo, um grupo de jovens, né? Na catedral era bem difícil, a nossa paróquia lá é a catedral, Uhum. Mãe da Divina Graça. E aí, na catedral lá, eram na época, né? Poucos jovens, não sei se hoje... Eram poucos jovens, então sempre tentavam. Meus pais são de encontro de casais, depois fizeram encontro Eles matrimonial são também. engajados lá, né? São. E aí, eles... os filhos dos casais, meio como aqui, né? Lá não tinha JC, Uhum. na minha época. Aí, Até quando eu me lembro. Um dia desse. aí, os filhos sempre, né, a gente tinha que se juntar, né? Porque pelo menos a gente se conhecia. Os pais se juntavam lá nas reuniões dele, a gente se conhecia. A gente foi começando a criar um grupo antes da missa, e enfim, aí meio que um pouco de liderança já foi nascendo aí. Legal. E aí, começou o negócio de vestibular e tudo mais, aí vim pra estudar em Teresina. Aí já o grupo lá não deu certo. Não vingou. Poxa. Não vingou, Já se tava- desfez. E aqui em Teresina, assim que eu cheguei... não assim que eu cheguei, né? Mas enfim. Tu chegou aqui em que ano? Foi A primeira vez que eu vim foi em 2004. 2004, certo. Mas eu voltei pra Parnaíba. Depois eu vim de novo em 2007. Tá, Aí eu fiz o EJC em 2008. certo. E aí no EJC, lá vem o nosso querido e amado EJC novamente. Digno. No EJC foi onde realmente eu tive, assim, um encontro pessoal mesmo com Deus, né? Foi Legal. o meu primeiro encontro pessoal com Deus, com tudo que acontece no EJC, que a gente não pode dizer É digno. por causa do sigilo, mas foi na JC que realmente teve aquele despertar, né? Aquela coisa, eu não era católica de BGE, né? Eu tinha uma vivência católica, mas digamos que eu não era amiga de Jesus, Sim. né? Não tinha essa amizade mais sedenta, A né? intimidade mais mesmo, né?
E aí, com a JC foi... E com o engajamento após fazer o encontro, que isso foi crescendo. Que massa. Aí já foi em qual paróquia lá que tu foi? Aí eu fiz a JC Sim. na São João 23, São João Batista. No mas bairro já São aqui, João. né? Já aqui. Foi aqui em 2008. Tu lembra o que foi que, assim... O que te convenceu que... Caramba, eu posso ter uma intimidade com Deus. Lá no encontro. Porque são algumas experiências que passam lá, que a gente vivencia e tal. Agora, o mais importante é, não vou falar aqui. Inclusive aquela parte do... Mas assim, o que é que... obviamente não precisa dizer o momento, mas o que passou na tua cabeça que te convenceu a dizer... Caramba, esse é o meu Deus e eu posso ser amiga dele. E quero ser amiga dele. Tu consegue lembrar, assim, do que foi que te convenceu, assim, o que Deus te disse que fez a musa se apaixonar por ele? Tu tem essa memória? Não que Deus me disse, né? Mas como eu tinha chegado novamente em Teresina há pouco tempo, eu fui fazer um encontro sozinha, sem conhecer ninguém. Então, geralmente, nesses encontros, né? Você tem pelo menos um amigo que vai com você, né? Eu fui literalmente sozinha. Então, acredito que eu vivi o encontro de uma forma, assim, bem mais introspectiva, bem mais, assim, digamos, profunda, do que aqueles que vão, que partilham ali com um amigo, já tem um grupinho, tira uma brincadeira. Então, pra mim, eu acho que ele foi mais intenso por causa disso. Agora, assim, não que Deus tenha falado, né? Mas... Todos os momentos que acontecem no encontro que a gente não pode dizer. Não dá pra dizer. Por causa do sigilo. Sim. E o momento no final do encontro também. Sim. Que me tocou bastante. Entendi. Que não pode dizer. Interessante. Mas que tocou. Mas que tocou. Cara, que legal. E assim... É uma caminhada aí que ela tem alguns caminhos, né? E aí a gente conversando, trocando ideia aqui antes, né? Eu já conhecemos há algum tempo, né? Nós já conhecemos há algum tempo. Eu há menos tempo, mas conheço. Não, eu acho que a gente conhece no mesmo tempo. Do mesmo tempo. Porque eu acho que primeiro tu conheceu o Denis, né? Sim. Ah, é real. E aí, tipo eu assim... já tinha chegado no bonde. Tudo foi depois de 2015, então eu já tava por aqui. Porque, a gente ficou próximo do deixa eu ver, 2018? Já era o quê? Tô piada paia. Já era que ano. Era por aí mesmo. Era 2018. Eu vou começar a legendar minhas piadas aqui nesse negócio. É muito boa. Porque as piadas são tão ruins que precisa de legenda. Mas tem umas que são muito legais. Tem um do episódio do... Não tenta... Eu não me lembro agora. Você não vai conseguir me deixar feliz. Mas enfim, o que eu tava falando era aqui. Quando eu conheci a Musa, eu me dei conta de que eu não sabia da história dela. E não sabia mesmo. Tipo assim, a gente ficou amigo e tipo... Do nada. Absolutamente do nada. Inclusive... Do nada sempre é uma palavra muito forte. Eu não lembro qual foi a nossa primeira troca de ideia. Também não lembro. Eu não lembro. Zero memória. Mas uma das coisas que eu me lembro foi que no Somos Um, né? Que é um encontro que tinha de vários movimentos de adoração em Teresina. Não sei se ainda terá. Provavelmente sim, não sei. Vai depender de como as coisas caminharão. Mas lá nesse dia tu me falou que passou pelo convento. Eu fiquei tipo, meu Deus, a Musa passou pelo convento. Nem me passou pela minha cabeça. Então, tipo assim, como é que foi a busca aí pelo teu lugar? Tipo, indo no colégio, foi por causa do colégio que se aproximou do convento? Teve alguma coisa na vocação que ali fez os olhos brilharem? Como é que foi esse caminho da Musa até chegar hoje no Shalom? Tipo assim, e definir, aqui é o meu lugar. Como é que foi isso? Vamos lá. Como eu disse, eu estudei a vida inteira no Colégio das Irmãs, né? Uhum. E lá, quem cuida do colégio são as Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena, que é o nome da congregação delas. Congregação das Irmãs dos Pobres de Santa Catarina de Sena. Quem fundou foi Beata Savina Petrilli. E aí, eu sempre tive contato com elas. A Beata a Savina é a mesma Madre Savina. Esse é o colégio. Sim. Ah, tá. Não é o Colégio Madre Savina. É o Colégio das Irmãs, o Colégio Sagrado Coração de Jesus aqui em Teresina. Sim. E eu estudei no Nossa Senhora das Graças, que é lá em Parnaíba. Entendi. E aí, sempre tive contato com as irmãs. No final do ano, sempre tem uma jornada da Juventude Saviniana.
E eu sempre vinha representando o pessoal de Parnaíba, né? Vem um grupo do Colégio de Parnaíba, vem um grupo do Colégio de Belém, vem um grupo do colégio, da paróquia, que as irmãs são inseridas de Caucaia, enfim. Daqui da província norte, da congregação delas, vem um grupo de cada parte e acontece a jornada no mesmo horário, que é aqui em Teresina, né? Que é onde é o convento delas. Sim. Então, desde quando eu estudava no colégio, eu já vinha. Daí, terminou o 3º ano e eu saí do colégio, né? Mas a musa queria continuar indo para a Jornada da Juventude Saviniana. Então, mesmo quando eu saí do colégio, eu conversava com as irmãs. Legal. Irmã, tem como a gente ir como ex-aluno e tal? Aí foi começando a participar alguns ex-alunos. E aí eu continuei indo. Se eu não me engano, eu acho que eu fui para... Geralmente a gente vai para 3, que era para ser o ensino médio, 1º, 2º e 3º ano na época. Cada ano, né? E aí eu já fui desde a 8ª série, já tinha um certo privilégio. Privilégio. Já fui um ano a mais. E aí quando eu saio, eu disse, mas os ex-alunos podiam vir, né? É tão legal e tudo mais. Aí Ela caçando um motivo. Cavou a vaga dela no negócio. Porque era muito bom. É indescritível a Jornada da Juventude Saviniana. Se assemelha à Jornada Mundial da Juventude, só que numa escala bem menor, Sim. claro. Sim. E aí, tá, beleza. Com eu saindo do colégio, continuei conversando com as irmãs e eu acho que eu vim para umas 17 jornadas. Então foram vários anos após ter saído do colégio, né? E aí uma das irmãs chegava e disse assim, minha filha, assim, você não quer fazer uma experiência, né? Sei lá, porque você já observou que você sempre tem esse contato com a gente e tudo mais. E eu não sei se eu era a única ex-aluna que há 17 anos ainda tava indo, sabe? Aí eu, meu Deus do céu, aí eu disse, não sei, irmã. Aí eu comecei a pensar sobre o assunto. Aí uma outra irmã disse assim, vamos fazer um ano de discernimento? Nesse ano de discernimento, eu fiz o ano inteiro todos os retiros que as vocacionadas para a congregação faziam. Eu não participei do grupo vocacional, que era lá no memorário, mas todos os retiros, todos os encontros que tinham para elas de modelo de retiro, sim. Eu participei. E aí eu fui participando e tudo mais. Aí no último, que é em dezembro, que são 7 dias, teve o encontro chamado Encontrão da Esperança. Nesse encontro só vão as vocacionadas. Só vão as jovens que as irmãs pensam que essas aqui vão entrar ano que vem. Aí a gente foi, né? Aí é dividido em grupos, mas me colocaram no grupo da irmã lá que era superior. Já tudo esquematizado. Aí as jovens que fazem parte do grupo vocacional, que já tinham também, dizer, essa aqui, as irmãs já olham, já veem, né? Acho que essa aqui entra. Não, essa aqui acho que vai fazer mais um ano vocacional e por aí vai. Aí já me colocaram nesse grupo como se eu fosse entrar, né? Tudo bem, a gente fica lá com a parte superior, tudo bem, tá tudo certo. E aí, quando foi um dos últimos dias desse retiro, aí tem tipo um acompanhamento, uma conversa, né? Com a irmã que é responsável por aquele grupo que foi dividido no retiro. Aí, você não quer fazer uma experiência, não? Eu falei assim, irmã, eu quero fazer uma experiência. E aí, ela disse assim, pois é, porque aí tinha uma história de... não sei se continua essa mesma idade, mas lá só entra até 30. Eu tinha acabado de fazer 29. Ah, então, tipo, em dezembro. A data limite. Então, eu entrava. Aí eu fiquei, eita. Aí ficou aquele negócio, né? Eu queria fazer uma experiência com esse nome mesmo, experiência. Porque algumas jovens, elas podiam ir passar um mês, né? Passar 6 meses. E sair não como aspirante. Sim, elas podiam entendi. fazer essa experiência. Pra ter um contato ali com carisma. Isso, e dormir lá e ver tudo, entendeu? Realmente se mudar. Sendo que a experiência que a irmã estava me chamando não era a experiência de um mês, que era que eu estava falando. A experiência que estava falando não era a mesma experiência, entendeu? Não. E aí, ela, vamos fazer... Vamos. Aí, quando chega no último dia do retiro, aí tem um momento que a irmã diz assim, agora eu vou pedir para as jovens que não vão entrar no ano que vem se retirarem. Isso ela já tinha acompanhado todas. E as que vão fazer a experiência no ano que vem, ela usou essa palavra, experiência ano que vem, vocês ficam que eu vou dar as orientações. Aí eu vi o povo saindo, eu com mais 3, né? Nós entramos 4 nesse ano.
E aí, as meninas tudo olhando pra mim, eu com a cara mais limpa do mundo, né? Até então, eu não tinha entendido que eu ia entrar como aspirante. Eu pensei que eu ia entrar como experiente, né? Vou fazer uma experiência. É tipo aquelas aulas de faculdade que a gente vai como ouvinte. Sim. Eu disse, eu vou ser um experiente. Aí, tudo bem. Aí, quando ela começou a dar as orientações das roupas, né? O que a gente deveria levar, as férias que a gente tinha durante o ano. Aí, eu fui começando a entender. Eu disse, do nada, estão entrando no convento. Tá Ali tudo durante certo. as orientações... Por falta, Senhor, por falta de não, ou por falta de sim, não vai ser, né? Eu disse, se me chamas, estou aqui. Eu disse, tudo bem, vamos viver essa experiência. E aí, eu já tinha visto experiências das irmãs, assim, de irmãs já com votos definitivos, perpétuos. Na congregação é perpétuos, definitivos no chão. Que chegaram a sair e tudo mais, sabe? Irmãs já de hábito que chegaram a sair, noviças que chegaram a sair. Então, né, eu pensei assim... E em um dos acompanhamentos, a irmã sempre deixava muito claro, ninguém é obrigado a ficar em lugar nenhum. Então, se não for sua vocação, se você precisar sair, quiser sair, se Deus lhe falar pra sair, você vai sair, não tem problema algum e tudo mais. Então, eu fui tranquila, né? Aí, tudo bem. Aí, a gente saiu do retiro no dia 17 de dezembro. Aí, tinha Natal dia 24 e 25, né? Eu ia pra Parnaíba passar com os meus pais. E em janeiro, eu já ia entrar no aspirantado, né? Então, eu tinha que dar a notícia pros meus pais, que até então não sabiam de nada, né? Porque nem eu sabia. Então... vai acontecer um negócio aí que eu ainda não sei o que é, e aí talvez eu não volte durante algum tempo. Viu? Gente, foi difícil. Eu confesso que foi difícil, assim, contar pro meu pai, né? Especificamente. A minha mãe sabia que eu tava fazendo uns retiros, mas não pra entrar no convento, né? Ela pensou que era que nem a jornada que eu ia todo ano, 17 anos. Não tava no script, que ela né? vai nunca entrou, então não é. Não é agora, cara. Certeza que não é a vocação dela. Minha mãe tinha certeza. E aí, quando eu tive o quê? E na verdade, eu ia voltar pra Teresina dia 5 de janeiro. Então, eu tinha pouco tempo. Ia entrar no convento dia 25. Eu tinha pouco tempo. Tipo assim, era o tempo do Natal, né? A semana do Natal, Réveillon. E 3 dias depois, 4 dias depois, né? Então, eu tava nervosa, porque eu não sabia como contar. Eu tinha que dizer que, tipo assim... Tudo bem que eu já não morava com eles, né? Já não tinha aquele negócio de sair de casa. Mas, realmente, eu ia mudar de vida. Total. Sim. E, literalmente, o rumo, né? A direção da minha vida. Foi difícil contar pro meu pai, confesso. Mas deu tudo certo. Ele disse assim, não lhe dou um mês pra você sair. Foi mesmo. Caramba. Foi forte, foi forte. E pra falar, eu já falei chorando. Pra escutar isso também, eu escutei Maria. chorando, né? Aí eu, tudo bem. Aí... falou umas coisas assim não muito legais, né? De tudo bem, né? Ele não acreditava que... Não é que ele não acreditava que não fosse minha vocação. Ah, talvez ele não acreditasse também. Mas ele tinha uma visão, assim, do convento de que o fato de eu estar entrando era algo assim... Ah, vão te colocar pra limpar o chão, vão te colocar pra lavar o banheiro, vão te colocar... E toda vez que ele falava isso, na minha cabeça eu ficava assim, mas eu já faço isso na minha casa. Lá vai ser, inclusive, mais fácil, porque eu não vou fazer sozinha. Então, tem mais gente fazendo comigo, né? Estão entrando mais escala. 3 comigo, né? Somos 4. E eu fiquei, meu Deus, por que a preocupação dele é essa, né? Porque pra mim a preocupação era chamado, vocação, né? Era algo muito mais, né? Transcendente. E aí, beleza. Voltei, geralmente os pais levam, né, a filha. Sim. Eles vieram de Parnaíba pra me levar. Legal. O dia de preparação do enxoval, né? O tempo de preparação, o período de preparação do enxoval foi bem difícil pra minha mãe. Porque ela não acreditava, pra ela era como se ela tivesse assim... Dava vontade assim, mãe, primeiro, que o convento é em Teresina, então só é a senhora vir, podia visitar, se ela quisesse me visitar todo domingo, ela podia... Tipo, se ela quisesse me abraçar, ela abraçava, porque ela tem um contato com o Carmelo, né? Ela é da ordem secular do Carmelo. E ela tava sofrendo de uma forma como se nunca mais nem pudesse me abraçar como no Carmelo, né? Sim. Aquela coisa bem, né? Sem clausurada e tal, um negócio meio assim. E aí eu tentava sempre acalmar ela. Depois ela disse que se sentiu traída, que eu não contei nada pra ela. Eu disse, meu Deus, eu passei um ano fazendo retiro. Pelo amor de O Deus. Os ano sinais inteiro, quase estavam todo aqui. mês tinha um retiro. Não é possível que nunca a senhora... Mas tudo bem. Mas realmente foi pega de surpresa no sentido de, né, dezembro, mãe, mês que vem tô entrando no convento. E aí, enfim, eles me levaram.
Foi bem emocionante, foi choro, doidado, tudo mais, aí tudo bem. Aí entrei no convento. Aí como aspirante, né? Que lá é a primeira, né? Você vive 1 ano de aspirantado, 1 ano de postulantado, 2 anos de noviciado, que é o noviciado que é mais formativo, né? De recluso, e o outro ano de noviciado mais apostólico. E depois você recebe o hábito e faz a profissão dos votos, né? Dos primeiros votos. Teresina. Tudo isso em Teresina. Se você não for fazer esse noviciado apostólico em um dos colégios fora, né? Que tem em Belém, tem em Fortaleza, enfim. E aí eu entrei no aspirantado. Aí, passou 1 mês, né? Aí aquele negócio assim... Primeiro, eu amava a vida no convento. Gente, era incrível. Eu não consigo nem descrever, sabe? Amava assim, gente, isso aqui é bom demais, gente. Caraca, literalmente o paraíso na Terra. Amava, sério. Mas não era o meu lugar. Vocação é vocação. Vocação é vocação. Não era o meu lugar. E aí sempre tem aquela angústia, aquele negócio, sabe? Dizendo assim, é legal, não é teu lugar. Tá tudo bem, tá gostando, mas não é o teu lugar. E aí... Teve o retiro de carnaval, né? Que as aspirantes ajudam a fazer. Teve o retiro de Semana Santa. Não, foi de Semana Santa. Aí tem um dos dias que a gente passa em silêncio. Geralmente as aspirantes, elas ajudam nos bastidores, né? Sim. Nesse ano especificamente, as irmãs disseram: eu quero que vocês vivam o deserto, vivam o silêncio e não se preocupe que a gente dá conta. Eu acho que tinham muitas irmãs de fora, né? E estavam ajudando, enfim. E aí, nós, aspirantes, fomos, né, viver. E neste deserto, aí sim... Aí Deus falou. Que não era o meu lugar. Vai embora. Tipo, deu mês. No retiro, tem confissão, né? Tem pares disponíveis para confissão pros jovens. Como eu era aspirante, a gente é chamada a fazer antes, né? A confissão. Aí eu tinha me confessado com o padre, que é Frei Eduardo. Hoje ele é falecido. Ele é ali da Pissarra, acho que é franciscano ali, né? Que é da igreja São Raimundo. E aí, Aí eu conversando lá na confissão e tudo mais. E aí teve um momento que eu disse assim: Padre, a sensação que eu tenho, sabe um passarinho que ele tá... Eu tinha até a visualização de como era a gaiola, né? Era uma gaiola, tipo aquela gaiola do Piu Piu mesmo, né? Que ela vem do desenho. Isso. Sim. Com a porta rosé. Tinha a cor da gaiola rosé. Com a porta aberta. Nessa gaiola tinha comida, tinha bebida, tinha liberdade, tinha os pauzinhos lá que o passarinho ficava brincando de um pauzinho pro outro, voando dentro da gaiola. A porta aberta, importante, a porta aberta. E o passarinho ali dentro, era o meu sentimento, a minha sensação, o passarinho ali dentro agoniado, tipo, Deus não me fez pra isso. Não foi pra isso que Deus me fez. E aí, tanto nessa visualização, como nessa confissão, como nesse dia do silêncio do retiro, já no fim do retiro de Semana Santa, que aconteceu de Deus falar... As irmãs, elas sempre dão no deserto um roteiro pra gente... E seguindo ali, aprofundando. Com ali, né? perguntas. Não tem só o texto bíblico, né? Tem as perguntas e tudo mais. Sendo que Deus não me dava o texto que tava lá, né? Deus me dava aquele de Pedro. Pedro, tu me amas. E é engraçado que essa passagem, ela é mais assim, vocacional no sentido de tu me amas, né? E você tem que responder, né? E você fica, meu Deus, será que eu sou como Pedro e tudo mais? Só que pra mim, o que mais saltava aos meus olhos nessa passagem não era o Pedro, tu me amas, era apacenta as minhas ovelhas. Sim. E aí eu ficava, meu Deus, Deus tá pedindo pra eu sair daqui, Deus tá pedindo... Lógico, tem toda uma história, as irmãs também apacentam, né, as ovelhas que chegam lá, né, e tudo mais. Savina Petrilli diz que os pobres é todo aquele... agora eu esqueci, não é que é carente de amor, mas é todo aquele que precisa de amor, sabe? Então, tem gente que
financeiramente muito rico, mas espiritualmente muito pobre, sentimentalmente muito pobre, sabe? E aí as irmãs, elas cuidam de todos os pobres, não são os pobres financeiramente Materiais, falando. Né? São aqueles que não conhecem o amor, entende? E aí elas têm as ovelhas a quem apacentar, mas Deus... Sabe quando aquelas letrinhas da Bíblia saltam aos seus olhos? Sim, aquele texto bíblico que nem era o texto bíblico pra gente rezar no dia? E aí eu fiquei, Senhor, o que você tá falando? Como assim? Isso já eram quase 2 meses. Sim. E eu já tava feliz que já tinha passado um mês, né? Porque meu pai tinha dito que não Já me dava tinha nem um vencido. mês. Eu disse, a meta eu já Ultrapassei bati. a meta. A meta eu já O bati. pai dela tava em casa pra mãe. Não, Nada dela voltar. Ela tá na hora, hein? E aí foi quando eu pedi pra conversar. Depois de todo o retiro, finalizou e tudo mais, eu pedi pra conversar com a superiora. E aí ela me enrolou um pouco. Acho que é meio pra provar, né? Vamos ver se realmente ela vai sair. Sim. Não sei. Aí chegando ali em 10 anos de gol. Eu tava mais ou menos com 12 anos. Realmente acho que não é aqui, não. Aí, ela me enrolou um pouco, mas depois Irmã, lembra que eu queria conversar com a senhora? E aí, meu filho, a gente vai conversar hoje à tarde. Às tardes a gente ia pra uma casa que elas atendem lá, que é a casa de Savina. É como se fosse um reforço pras meninas que são cuidadas lá, né? Reforço escolar. E aí a gente ajudava, mas ela, hoje você não vai. Hoje você fica aqui. Eu disse, tá bom, irmã. Aí ela tinha uns afazeres, ela disse, eu vou voltar mais cedo. E aí a gente conversa. Quando eu voltar, eu disse, tá certo. Aí terminou o almoço, os meninos foram pra lá e eu vou pra capela, né? Falar com o dom de tudo. Aí peguei meu caderno de oração e tudo mais, peguei a Bíblia, aí fui pra capela. Aí minha oração era assim, Senhor, se for pra eu sair, me dá coragem. Porque se tem gente que acha que você tem coragem pra entrar no convento, mais coragem ainda você precisa ter pra sair. Porque, nossa... O tanto de coisa que eu escutei depois que eu saí, o tanto de absurdo que eu escutei depois que eu saí, eu fiquei assim, meu Deus, que visão, as pessoas têm do convento. Mas enfim, aí eu fui fazendo essa oração, né? Senhor, se for realmente pra eu sair, me dá coragem, porque eu tava morrendo de medo. Eu me sentia como se eu estivesse de férias, numa colônia de férias, sabe? Pra mim era tudo muito legal, muito prazeroso. Eu amava tudo que a gente fazia. A missa diária, eu amava as orações que a gente fazia, os recreios que a gente tinha, que a gente chamava de recreio, o dia de folga, a convivência, tudo. Cada uma tinha o dia que era chefe, que a gente chamava, né, de cozinha. Então, era tudo muito articulado, organizado, muito legal, os ofícios, a faxina. Pra mim, era maravilhoso. Eu tava literalmente no paraíso. E eu disse, meu Deus, eu não acredito que eu vou pedir pra sair disso aqui. Mas algo me incomodava pra sair, né? Eu disse, não, mas Deus falou. Eu não falo sobre sentir falta do que eu fazia fora, né? Do engajamento na paróquia, do engajamento no EJC. Porque no sentido de serviço, lá a gente tinha também tinha também com jovens, né? Com crianças e tudo mais. Tinha no colégio, né? Que fica ao lado do convento, que a gente cuidava também. A gente chegava a dar aula de religião. Mas não era o meu lugar. E aí, quando a irmã chegou, que ela passou na capela, me viu na capela. Ela correu mais rápido. Aí a sala dela era perto, aí ela olhou, aí vou só tomar uma água. Eu disse, meu Deus do céu, tá certo. Aí eu, Senhor, se for pra sair, me dá coragem. E aí foi engraçado porque em nenhum momento ela disse assim, minha filha, mas por quê? Assim, de insistir. Tentar convencer o do contrário. De né? nada, sabe? Eu disse assim, não, irmã, porque eu tava rezando, Deus me disse que não é o meu lugar e tudo mais. Ela, não, tudo bem, tudo certo. Aí, lógico, né, tem todo um protocolo pra gente arrumar as coisas, a mala, né, as coisas e tudo mais. E, geralmente, os pais vêm buscar. Como meus pais não moram aqui em Teresina, aí elas iam me deixar em casa. Na época, meu irmão morava aqui comigo. Só que meu irmão tava passando por uma convivência lá em Parnaíba, né? Sim. Do movimento que ele faz parte, né? Que é o Caminhão Neocatecumenal. E aí, ele tava lá, ia passar a semana lá. Então, eu não tinha quem me pegasse. Aí mesmo que elas iam me deixar, né? E elas foram me deixar em casa, né?
E também tem toda uma preocupação de você ir logo, né? Eu acho que até pra não ter o contato com as outras aspirantes também, no sentido de... Acabar confundindo outras, pra né, confundir a vocação das outras e tudo mais. Que eu achei bem interessante, inclusive, né? E depois a gente pode voltar, pode visitar, pode tudo, né? Enfim. E aí eu saí, elas me deixaram em casa. Assim eu saí do convento. Completamente apaixonada pelo convento, porém, sabendo que ali não era o meu lugar. Isso é muito interessante porque, assim, algumas pessoas têm medo de conhecer algumas vocações porque elas acham que, tipo assim, não, eu vou conhecer essa vocação aqui, amanhã eu vou ser essa vocação com toda a certeza da minha vida. E aí, tipo, fica um medo de se aproximar para conhecer e devidamente amar. E do outro lado, essa angústia de não conhecer exatamente o seu lugar, né? Eu acho que o passo que você realmente consegue discernir uma vocação, assim, esse é o que Deus me chama para ser santo, quando você é capaz de amar todas as outras. Então, assim, tem um leque de vocações diante de você. Uma ou outra você fica naquela, tipo, caraca, será que esse aqui é meu lugar? Cara, não sei, tal. E, tipo, fica com medo, tomara que Deus não me chame pra isso, tomara que Deus não me chame pra isso. E, assim, na minha cabeça, assim eu penso porque assim aconteceu comigo. Que você só vai ser capaz de discernir em paz o seu lugar se você olhar pro lugar que te causa angústia ou medo, qualquer tipo de coisa, conhecer e ser capaz de amar. E aí, a partir dali, Deus, você conheceu, você sabe a essência, agora é a escolha por mim aonde vai ser, né? E aí, naturalmente, você consegue, tipo, caramba, realmente não é o meu lugar e sair daquele lugar em paz, né? Conhecendo, amando, entendendo e é aquela frase famosa, né? O que é de Deus traz paz. Não ia ser muito coerente se saísse de lá com um negócio de tipo, meu Deus, é estranho e tal. Não, mas sair de lá com amor significa dizer que, caraca, Deus falou e de fato é aquilo, né? Não deixa de ser um voto de coragem para as pessoas que têm medo. É engraçado, né? Tava pensando aqui. Ainda bem que Deus, ele me conhece, né? E ele foi muito claro na minha vocação, porque se não tivesse sido assim, eu acho que ainda hoje se eu fosse ela, eu era Frei, ainda hoje. Porque eu teria uma dificuldade tão grande, mas chegar lá e dizer, rapaz, mas é porque não deu, eu tava lá ainda hoje. Não é meu lugar não, mas tá tranquilo, vou ficar comigo. Pra não ter que ir lá e dizer, não, é porque não deu certo, sabe? Deus me conhece. Ele foi muito claro. Ele dá a coragem. Eu nunca imaginei que eu fosse ter coragem de dizer, de pedir pra sair. Pra mim foi bem forte, sabe? Mas ele dá a coragem. Ele dá a coragem. Esses dias eu falando com a Thaís, né? Tipo assim, amor, tem uns dias que Deus tem me chamado a conhecer a história de São Francisco. Conhecer São Francisco e saber quem ele é e tal. Se fosse ela, eu dizia, traz lá a máquina. Vamos deixar na régua o aqui logo. E aí, aí fiquei doido, né? Atrás de coisa de São Francisco, pesquisando e tal. Porque eu conhecia um pouco de longe, um pouco da história de São Francisco, né? E tem uma coisa que me incomoda muito, muito em algumas interpretações populares a respeito de alguns santos, né? Uma das coisas que em mim é muito tipo assim, cara, eu não sei se é bem isso, é quando as pessoas retratam São Francisco muito fofo. Tipo, excessivamente fofo. Um santo meio poliano, assim, sabe? Tipo, eu fico olhando assim, cara, eu posso estar completamente errado e eu só vou ter essa certeza realmente se assim Deus me conceder a graça de ir pro céu. Mas na minha cabeça São Francisco não era bem assim, tipo, na minha cabeça ele era mais como é que eu posso dizer? As experiências que ele passou foram experiências de muita radicalidade para que a resposta fosse muito... E eu não digo nem da docilidade, porque eu acredito de fato que ele era um homem realmente doce e tipo tal. Mas
não um aspecto meio poliana, entendeu? Então, tipo, na minha cabeça ficava muito... Cara, eu quero realmente conhecer São Francisco pra saber se essa visão que as pessoas têm, não são todas, mas que as pessoas têm desse negócio dos passarinhos e tal, e sei lá. Ou se ele é o cara que eu tenho na minha cabeça, que é o cara que, transmitindo toda a docilidade, por dentro passava por batalhas interiores muito fortes, inclusive de receber a graça das estigmas e ser considerado outro Cristo. Cara, pra você ser considerado outro Cristo, você tem que ter passado por algumas coisas. E aí eu preciso conhecer a história desse cara. Aí partilhando com a Thaís, só pra voltar nesse negócio do... Aí ela... Meu Deus, será que eu tô tirando o Mateus da vocação dele? Era pra ele ser franciscano. Aí eu só lembrei da história da Tamires lá dos feios da Maria Mãe de Deus. Só esse recorte mesmo. Eu achei engraçado. Eu, minha filha, calma, nós vamos casar, vai dar tudo certo. Mas, continuando aqui, né, Musa? Você também participou ali, foi coordenadora do JAR, né? Em um momento. Isso já foi depois, né? Isso foi depois. Eu deixei o JAR, eu não era coordenadora geral, eu era coordenadora de comissão do JAR. Aí eu deixei o JAR pra poder entrar no convento. Então, não, porque eu tinha entendido que o JAR vinha depois do convento. Eu já era o JAR. Foi um dia desse. Foi ontem essa conversa aí com a irmã. Eu entrei em 2016 no convento, já nasci em 2013. Eu tô desde o início. Tá. Já tinha 3 anos de JAR. E aí, como é que foi esse negócio de sair esse caminho pra chegar no Shalom? Como é que foi isso aí? Quando eu saí eu já tinha feito seminário de vida, né? Sim. Tinha feito seminário de vida em 2014. Foi meu primeiro seminário de vida no Shalom. Já fazia parte do JAR. Já fazia parte do EJC. Sim. Né? O EJC mais antigo, desde 2008. E aí, eu fui deixando tudo isso, né? Já tinha feito parte da equipe arquidiocesana do EJC, que foi no ano antes de eu entrar no convento. Aí eu abri mão de tudo isso para poder entrar no convento. E quando eu saí do convento, aí eu fui começando a retornar ao que eu tinha deixado, né? Aí o pessoal do JAR me acolheu novamente. Depois de um tempo que eu voltei a ser coordenadora, né? Eu voltei como membro e tudo mais. Missionária, né? Sim. Voltei... Eu sempre achei muito interessante as formações do Shalom. O que me atrai muito no Shalom, além das músicas, são as formações. Mas assim, você vai para um grupo aberto, aí tem uma formação lá. Não sei o que da Bíblia. Aí vai para um grupo aberto, não sei o que, Mariana. Aí não sei o que, sempre tem uma formação. Você vai para o grupo não tem nem nome, mas tem formação. E isso sempre me atraiu muito, né? Só que eu ia para o grupo de oração, o grupo de oração lá é toda semana, né? E aí, ou seja, pelo menos 4 vezes no mês. Eu ia uma vez no mês e o resto do mês não, né? Por quê? Porque no outro fim de semana coincidia com alguma coisa do JAR, no outro fim de semana coincidia com alguma coisa da JC, no outro fim de semana coincidia com alguma coisa de um encontro que eu tava ajudando de outra paróquia. Então, ficava difícil de conciliar, participar de tudo. Deus já estava me falando que não dava pra gente brincar de ser Padre Pio, né? Então, aí eu disse, realmente a gente vai ter... E nisso só que eu fui empurrando com a barriga, né? Por muito tempo. Até que, assim, pro EJC eu voltei pouco, fui voltando assim, mais esporádico, não tão engajada quanto eu era. E fui começando a me interessar mais pelo Shalom, né? Aí eu disse, agora eu vou viver esse negócio aí direito. E aí fiz um grupo de oração, fiz um outro seminário de vida e entrei em um outro grupo de oração. Aí senti uma coisa estranha. Ribuliço. Eu não sabia dizer o que era, eu não conseguia participar das coisas, e eu queria estar na paróquia, e aquele negócio, sabe, misturado assim. Aí eu sei que os anos foram passando, os pastores foram passando. E aí é engraçado, quando lá no Shalom diz muito que tem pessoas que elas vão ser alcançadas só por vocês, só pelo Mateus. Tem pessoas que vão ser alcançadas só pelo Joveci. O jeito específico do Joveci vai alcançar determinada pessoa.
Tem pessoas que só vão ser alcançadas pela musa. Eu sou uma das pessoas que eu só seria alcançada pela minha pastora. Específica, né? Porque lá os pastores vão mudando. Que o nome dela é Denise, né? Beijo, Denise. Ela me alcançou de uma forma que eu realmente não sei explicar. E foi através do acompanhamento dela, né? De todo o pastoreio e acompanhamento dela, que ela falou assim, já pensei em fazer vocacional e tudo mais. E eu já tinha pensado uma vez, mas deixei por isso mesmo. E nunca tinha lido os escritos. Uhum. Inclusive ganhei. Calma. Aí, ela começou a falar, né, sobre participar do vocacional. Eu participei de um vocacional aberto, que é um dia. E aí, depois tem um plantão vocacional e tudo mais. Quando eu fui conversar, dessa primeira vez que eu pensei em participar, era outra pastora antes, né? E aí ela disse, não, mas não é tempo de você fazer vocacional ainda não. Aí eu... Troca. Aí tudo bem. Aí quando já mudou, né, pra essa nova pastora, que é a Denise, que eu falei e tudo mais, e que realmente eu já vim participando mais do grupo de oração, já fui bebendo mais do carisma, conhecendo mais sobre o carisma. E ela já pensei em fazer vocacional, eu disse, já, mas não deu certo não, tentei entrar aí, mas não fiz nem plantão vocacional e tudo mais. Aí depois ela, não, mas vai ter vocacional aberto, faça isso aqui. Aí eu fiz o vocacional aberto, fiz o plantão vocacional, mas ainda não entrei. Aí, no outro ano, fiz vocacional aberto, fiz o plantão vocacional e entrei no vocacional fechado, que é o que a gente vive durante um ano inteiro, um grupo vocacional fechado, que é o que a gente faz o discernimento, que não é só para o Shalom, lógico que ele é direcionado, mas não é só para o Shalom. De lá, várias pessoas, né, fazem discernimento. Ah, eu sou carmelita, né? Eu sou dominicano, eu sou franciscano. Então, as pessoas, elas realmente vão, através do carisma Shalom e através do que a gente vive, eles vão fazendo esse discernimento vocacional. É muito interessante, inclusive. Bendito seja Deus. E aí, com o vocacional, que eu fui ler os escritos. Aí, sim. Aí, sabe quando você vai lendo e vai, assim... Agora eu entendi. Agora todas as peças se encaixaram. Tá falando de mim, isso aqui sou eu. Gente, eu sinto isso aqui. E aí você vai lendo o que o Moisés vai falando e você... Gente, eu sinto isso aqui. É o que tá aqui. E você vai literalmente se identificando, se reconhecendo. E aí foi através do vocacional que eu fui bebendo mais do carisma, conhecendo mais e me encontrando como Shalom, né? Como vocação Shalom. Muito louco. Falou dos escritos, eu não me lembrava dessa parte. Mas em algum momento da vida, quando eu não vou me lembrar exatamente quando foi, a musa me deu de presente o livro dos escritos. No Teresina Show. E aí, Denis? Foi mesmo, no McDonald's. Ah, é verdade. E tu tava desesperadamente me procurando nesse dia. Não sei por quê. Pergunte pra Deus. E aí, tipo, Matheus, onde é que tu tá? Não sei o quê. Eu acho que eu não lembro se a gente tinha marcado de ir lá ou se eu tava lá e te falei e tu apareceu. Não me lembro. Foi. Aí ela me deu o livro e tal, com a dedicatória muito bonita e tudo. Beleza. Esse livro ficou na minha estante, tipo, uns 3, 4 meses. Eu olhando ali, tipo, uma capa bonita. E a capa é realmente muito bonita. E eu só fui lê-lo na pandemia. Então, tipo, deu a pandemia, tem um livro aqui, eu vou ler. Tô fazendo nada, eu vou ler. Tá vendo, não importa. Esse livro, cara, ele foi um dos responsáveis, porque foram alguns meios. Mas foi um dos responsáveis para eu encontrar paz na minha vocação. Olha só. Na vocação do matrimônio. Lá, porque assim, o que acontece lá nos escritos? Pra quem não leu e vai ler com certeza. Vai interessante, leia. Mesmo que você não se interesse com carisma Shalom, não sei o que, leia os escritos. É um livro muito legal, é sério. E aí, o que ele faz lá? Ele vai explicando, tipo, esse negócio de comunidade de vida, comunidade de aliança, vai um pouco pela história do carisma, não tem como não passar por isso, né? E nessa de explicar, eu fui encontrando paz na minha vida, de tipo, onde encaixar cada uma das coisas da minha vida, entendeu? E descobri que era possível encontrar a ordem no meio da bagunça toda. E aí, esse foi um dos livros que me... Tanto que depois eu postei lá, fiz um textinho bonitinho. Eu vi a postagem. Tal. E eu terminei, curiosamente, no dia de São João Paulo II, que é um dos baluartes lá do Shalom. E um dos nossos baluartes também. Tá vendo aí, Denis? Ele disse que agora...
Pois é, mas aí só pra não dizer... Só pra... Denis, não sei se você já percebeu assistindo, né, o Dom Podcast, que ele fala muito bendito seja Deus, bendito seja Deus. Aí falou das palmas já do Shalom, né? Exato, não, eu tô sentindo. Eu tenho um Denis, pé lá, eu tenho um pé lá. Rever essas... Eu tenho um pé lá no Shalom. Mas aí, ó, só pra não dizer, não fazer desfeita, um foi os inscritos e o outro foi um texto que o Denis me deu, um PDF. Então é 50%. E esse de fato sentencia assim, tipo, não, meu amigo, pode ficar em paz que você vai casar. Eu, Deus, obrigado. É interessante. Aí seu coração ficou em paz. Aí meu coração ficou em paz quando eu descobri as outras vocações. Que doido. É muito isso. Agora, aproveitando que a gente passou pelo já, né? A Musa, ela tem hoje uma... E aí, fugindo um pouco do assunto. Mas entrando em um assunto interessante também. Entra o já aqui, né? Não, mas é porque eu quando falar das minhas lembranças da Musa, eu lembro muito bem dela no já com os textos que ela fazia, né? Na época ali do já e tal. E tu tem uma loja virtual, não tem? Sim, tem. Isso, só de textos, ou ela de artigos religiosos, imagens? Como é que aí... Onde foi que surgiu a ideia da loja, né? Porque tem empreendedorismo aí no meio. Começou como um hobby, né? E eu aprendi a fazer... encapar caderno. Inclusive, eu fiz para levar pro convento, né? Na verdade, não tinha lojinha antes. Eu aprendi a encapar os cadernos, fiz caderno, coloquei o nome bem artesanal, bem amador. Fiz os cadernos, levei para as minhas amigas, irmãs que iam entrar no convento junto comigo e tudo mais, né? Você diz o personalizado? Personalizado. Aí eu comecei fazendo caderno, né? Sim. Pegava o caderno já pronto, personalizava só a capa, calma. Aqueles cadernos com surfista. Aí, né? Aí tinha que fazer uma capa de caderno de oração. Aqueles cadernos de carro. Aí cheguei lá, já fiz a fita, né? Entreguei o caderno de oração pra cada coleguinha. E aí, começou... Quando eu saí do convento, aí eu disse, rapaz, por que eu não vejo isso? Aí sim, quando eu saí, eu tava naquela crise de não tinha emprego, né? Tinha saído do convento, quem me sustentava aqui eram os meus pais. Meus pais queriam que eu voltasse pra Parnaíba. E eu fiquei, meu Deus, eu preciso me sustentar. Eu preciso ter ao fazer alguma coisa pra me sustentar. E aí, eu disse, por que não começar alguma coisinha assim de artigos religiosos? Aí comecei com alguns... Eu vivo na igreja. Não vou nem direito pro grupo de oração, porque eu tô em na igreja. Aí eu vou tentar começar o negócio. Aí comecei com alguns cadernos, né? Que era o que eu já sabia fazer antes. Aí aprendi no YouTube. A fazer os textos, né? A fazer o nozinho, aprendi a fazer os textos. E aí depois a gente vai, lógico, colocando a nossa forma de fazer, né? Aí o carro-chefe é o texto, né? Mas tem o texto... Tem... Caderno eu não faço... Eu ainda tenho material, mas não tenho feito ultimamente. Um pouco mais de... E aí, ultimamente tem algumas imagens de gesso, né? E tem agora medalhas. Então, algumas medalhas que, na verdade, não sou eu que faço, mas eu trago da 9 de julho, que é de Natal. Então, eu revendo. Quer dizer que tu tem no teu estoque a medalha milagrosa? Tenho. Tu vai me dar um agora. Eu vou já te passar o piquezinho. Porque ela tá com algum tempo que minha cadeia tá sem. Mas com certeza. Olha, rapaz, Deus proveu. Deus proveu, Deus proverá. Sabia que ele ia sair daqui hoje nessa noite. Em especial foi pra isso que ela veio. Exatamente. Olha, meu amor, se tu souber o tanto que eu procuro essa medalha. Porque eu já me frustrei com algumas que eu comprei que não coisou. Aí eu quero uma medalha. Logo a milagrosa, que você sabe que eu tenho toda uma história com a medalha milagrosa, né? Ih, mano, vamos saber dessa história, porque eu quero saber muito dessa história. E aí, a lojinha surgiu daí, da necessidade de companhia sim. Não. Quase isso. Na verdade, mais como um hobby, né? Sim. E como eu voltei a ficar engajada na JC, nas coisas da igreja, então tinha muito pedido de texto, dezena, das pulseirinhas de... Como texto, né? A dezena pra rezar o texto e tudo mais. Então, eu fui voltando meio mais pra abastecer a questão do EJC, né? Dos jovens do EJC.
Aí foi, digamos que ela cresceu. Aí foi quando eu criei o Instagram, que não tinha. Foi quando começou as postagens, aí começou todo, né? Entendeu? Aí ela deu uma diminuída e depois ela cresceu novamente na pandemia, porque tudo se virtualizou, né? O nome A moça era esperta, ela ia pujar com a caixinha dela, né? Com as coisinhas todinhas. Eu falei, bora rezar o texto. Eu falei, eu não tenho, não sei por isso. Eu vendo, faça agora. Que qual você quer? Eu tenho aqui, inclusive... O entre-mail. Tem Aparecida, tem Graças, quem chegar você que quer. nem um perigo, tipo, abrindo sobretudo assim, então, qual texto você quer? Não, e no já, na verdade, como eu sabia fazer, então, inclusive eu cheguei a ensinar algumas pessoas, né, a combinar da gente fazer e tudo mais. Então, a gente comprava só o material e fazia os textos do já, né? Então, a gente juntava os servos, fazia pra vender no já, pra juntar dinheiro pro grupo, né? No Geração eu fazia no Aleluia. Eu lembro. Aí os meninos, não sei o que. Tinha um método, Eu método vou específico. arrasta pra cima, eu vou lançar um curso de como fazer específico, modelo GVC de fazer textos. O método é revolucionário. É legal, vou ensinar a É galera. engraçado quando as pessoas me encomendam, né? Aí, quando eu vou entregar, eu gosto de entregar já abençoado, né? Aí eu fico, meu Deus, mas eu não tô vendendo o texto abençoado, viu? A gente vende só o texto. Mas aí, como as pessoas sabem que eu me proponho aí a missa todo dia, então chega lá na missa, para, abençoe bem aqui, os padres já não aguentam mais minha cara. Na missa, vê que eu tô me aproximando, aí já pega a água benta, diga, meu filho, é pra abençoar, né? O texto. A gente já sabe que é pra abençoar o texto. Porque eu gosto de entregar já ele abençoado, né? Seja pra pessoa, se ela vai presentear alguém, o judicial sempre vai. E a lojinha sempre entrega os nossos produtos, seja ele qual for, com uma medalha milagrosa. Tá vendo? Você nunca comprou na lojinha, você não tem uma medalha milagrosa por causa disso. Então, só aproveitando, né, que a gente tá falando do texto, né? Então, inevitavelmente, a gente tá falando de Nossa Senhora. E como estamos no mês de maio, sim, nós estamos no mês de maio. Exatamente. Porque este episódio está saindo em maio. Rompemos a No barreira dia do tempo. 3, que é o dia de hoje. Você está assistindo. Então, se você está assistindo depois do lançamento, hoje pode ser 4, pode ser 5, pode ser 6. Você está assistindo em maio. Importante. Não, você não assiste isso, pelo amor de Deus. Assiste em maio. Então, qual é o nome da loja? O povo procurar em casa e comprar o texto para rezar aí maio inteiro. Com os textos feitos pela musa, abençoado. E Pelo com a padre medalha da missa que ela for naquele dia. Exatamente. O nome da loja é Totus Maria e Arte, só até o T. O editor. Bota aí, Produção, anota a coloca produção aí. pro editor lembrar de botar. Digno. Dá uma pressão no editor. Ele botar isso lá, vai dar bom. E falando Nossa Senhora também, musa, teve... Tu disse que tem. Já deu um spoiler pra gente. Dizendo né? ela que tem. Antes de ligar as câmeras, deu um spoiler pra gente. Disse que tem uma experiência incrível. Nossa Senhora apareceu. Não. Com Nossa Senhora, né? Que experiência foi Ela não essa? apareceu, mas ela se quebrou. Mas eu ainda vou chegar lá. Ah, foi trágico. Como foi essa experiência com Nossa Senhora? Tem algumas, né? Mas primeiro que eu lembro, né? Porque minha memória é péssima, mas o primeiro que eu lembro, eu tava na 6ª série, em Parnaíba, morando lá em Parnaíba, e eu peguei hepatite. E aí, uma vizinha entregou pra minha mãe a medalha milagrosa e disse pra minha mãe fazer a novena. Eu passei, eu acho que uns 3 a 4 meses, se eu não me engano, acamada e tudo, sem... Gente, a dieta era horrível. Tinha algumas coisas legais de comer muito suspiro, muito doce, né? Muito sorvete, mas em compensação você não comia nada de salgado. Então era horrível, arroz sem sal, macarrão sem sal, carne sem sal, tudo sem sal. Era horrível. Mas tudo bem, bendito seja Deus, né? Que hoje eu tenho diabetes, mas tá tudo certo. Eu sei que minha mãe fez a novena. Vão seus anéis, ficam seus dedos. Minha mãe fez a novena da medalha milagrosa, né? Junto comigo e tudo mais. E aí, a gente atribui não só os cuidados médicos, claro, mas a minha cura da hepatite à Nossa Senhora das Graças, né? O colégio que eu estudei em Parnaíba se chama Colégio Nossa Senhora das Graças, né? Também. A Gracinha, ela sempre, lá pros íntimos, ela sempre teve um carinho, assim, por mim, sabe? E aí, o meu, digamos, chamego, assim, com ela, né? Ele é bem carinhoso. É tanto que... quando... Outra evidência, digamos assim, né? A minha crisma foi no dia de Nossa Senhora das Graças. 27 de novembro, né? Que é
Assim, eu acho que Deus me faz lembrar das datas, só pode. Porque podia ser qualquer dia, mas foi o dia de Nossa Senhora das Graças. E por isso eu lembro o dia da minha crisma, entendeu? Foi o dia de Nossa Senhora das Graças. E aí ela sempre esteve ali junto, né? Porém, ela me curou de uma hepatite, né? Sempre esteve comigo durante o meu ano escolar inteiro, minha vida escolar inteira. E quando eu estava aqui em Teresina, já, o ano era 2013, aí realmente foi uma experiência bem, bem forte. Nós estávamos esperando na Igreja Nossa Senhora de Fátima o condutor da adoração que ia ter, era uma adoração que estava acontecendo dos eventos do Bote Fé, né? Quem viveu essa época. Lembro. Era ano da Jornada Mundial da Juventude aqui no Brasil. E aí, a gente esperando lá o condutor e nada do condutor chegar e passando as horas e nada da adoração começar. E eu, trausada como sou, fui lá. Eu disse, vocês estão precisando de alguma ajuda? E eu fui só pra participar, tava quietinha no banco lá. Não, é porque o condutor tá lá onde ele trabalha e aí eu disse, precisa de alguém pra pegar? Aí eu disse, eu tô de carro, se quiser eu posso ir buscar. Aí onde fica? Fica na Casa São José. Eu disse, pois tá certo, pois eu vou. Aí chamei um amigo pra ir comigo, ele foi comigo, né? Vamos lá buscar o Gustavo. Sim. Vamos lá buscar o Gustavo. Quando a gente chega na Casa São José, eu fui no carro e tal, vidro fechado, ar-condicionado. Meu pai tinha acabado de encher o tanque do carro, né? Ele tinha viajado nesse mesmo dia pra Parnaíba. Tanto que, só dando um spoiler, aconteceu um acidente, né? No acidente, eles já estavam chegando em Parnaíba. Aí eu fui lá buscar o Gustavo, né? Eu e esse meu amigo. A gente foi lá buscar o Gustavo. Aí quando a gente chega na Casa São José, nada do Gustavo sair. A gente no celular, bora, Gustavo. E ele já atrasado, né? Ele lá dentro, nada dele sair. Aí a gente baixou os vidros. Aí ficou esperando. Aí lá vem o Gustavo segurando algo dentro de um papel de presente aberto, né? Aí ele entrou no carro e tudo mais. Minha gente, desculpa, não sei o que, é porque uma senhora me entregou bem aqui essa imagem pra restaurar. Que eu conheço a pessoa que restaura a imagem. E aí ela disse, vou botar aqui essa imagem, não sei se ganhou no casamento, era uma imagem muito importante pra essa senhora. E aí ela, tem como você levar pra restaurar o Gustavo? Tem, aí pegou a imagem da mulher. Coitada da imagem. Levou a imagem no carro, né? Aí eu de cinto, graças a Deus, de vidro aberto. O meu amigo do meu lado também de cinto e o Gustavo atrás solto, né? No banco de trás. E aí a gente voltou. Como a gente já estava atrasado, né? Não façam isso, tá? Eu andei um pouco rápido demais, assim. Eu acho que eu tava na velocidade máxima, mas... Pô, legal, sabe, né? Assim... Aí o que acontece? Nessa época não tinha o sinal ainda, era só onde foi o acidente, né? Era só a rotatória, só o balão. E aí nem eu parei, nem o cara da moto parou, né? Acho que a gente imaginou assim, domingo, de tarde, 4 horas da tarde. Não tava, né? Não tem veículos, não. Não tem veículos na rua, todo mundo tá fazendo alguma coisa. Esse dia era dia do jogo... Não sei se era Copa das Confederações, era alguma coisa assim. Inclusive, meu irmão não estava na cidade. Ele tinha ido assistir o jogo em Fortaleza. E aí... eu vinha chutada, né? E o cara da moto também. Aí, como eu vinha na Avenida Dom Severino, eu imaginei assim, a Avenida Dom Severino é preferencial, né? Só que a Irapuã também era bem larga. E eu acho que a pessoa da moto também imaginou que a Irapuã fosse preferencial, né? Só que balão, meu amigo, balão é pra todo mundo parar. Não tem negócio de... todo mundo parar. E eu não parei, né? Nem ele. Aí a gente se encontrou. Abraço Quando fraterno. eu vi, né, só o vulto, aí eu freiei com tudo e virei o carro, né? A direção pra... a esperança iludida que ia entrar na rua, né? Eu virei com tudo. Aí o carro só derrapou e bateu no poste, né? Parou no poste. Antes ele tinha batido na moto, a moto bateu no carro e saiu... arrastando no chão. Só pra falar pertinho. Tá. E saiu arrastando no chão a moto. O meu carro virou e bateu no poste. E o cara da moto, ele pulou no meu para-brisa, né? Acabou meu para-brisa, acabou a lateral do meu carro, deu PT no carro, deu PT na moto. Pelo amor de Deus. Sim, eu tô aqui. Aí, quando parou o carro, aí eu tentava abrir nada, né? Que eu tava tão desnorteada que eu nem lembrava do poste do meu lado. E tinha um poste, claro que minha porta não ia abrir. Aí o Gustavo, eu nem quis saber do Gustavo, né? Solto atrás, que ele deu um... Não usou o cinto porque não tem, mas... Não usou o cinto porque...
E aí eu fiquei, vai, desce, que eu não consigo abrir, pedindo pro meu amigo descer pra eu poder sair pela porta dele pra ver. Eu disse, matei o motoqueiro. Certeza que eu matei o motoqueiro. Aí eu saí, fui lá atrás do motoqueiro. Aí ele, não, tá tudo deitado lá, né? Tá tudo bem, queria tirar o capacete, a gente não deixou. Aí eu ainda meio tonta com a marca do cinto, né? Roxo aqui já. Aí nada do condutor chegar na adoração, né? Então. Aí o povo da adoração veio atrás da gente, né? Aí disse, meu Deus, cadê o povo? Aí teve todo... Aí, cadê o Gustavo? Aí o Gustavo tava com o rosto sangrando. Meu Deus, o que foi? Tinha cortado bem pouquinho, né? No supercílio, mas como sangra muito, aí tava sangrando. E aí eu disse assim, ei, Gustavo, tudo bem? Disse que tudo, tá? E tudo bem, né? Aí... vamos esperar a perícia, seguro do carro, não sei o que. Aí vamos chamar a ambulância pro motoqueiro, né? Porque ele disse que tá tudo bem, mas ele voou no para-brisa, foi lançado na calçada da outra rua. Disse, só pra... né? Virar as dúvidas. Vamos assim, vamos contar com Vamos garantir fazer que ele tá assim, bem. um check-up, depois vai que aparece alguma coisa nele, vão dizer que a culpa é minha, né? Então, eu disse, vamos chamar o SAMU. Vamos, aí chamou o SAMU, aí o SAMU levou ele e tudo mais. Aí depois de um tempo... Aí sim, o carro foi pra concessionária, o reboque levou o carro e tudo mais, aí tinha seguro. Aí o seguro fica com o carro, né? A gente vai lá tirar os pertences, né? Nosso que tava no carro. Aí tava lá o saco do Gustavo. Era uma imagem. Com a imagem, que era uma imagem da Nossa Senhora. Tava uma imagem lá, e aí eu peguei e trouxe pra casa, né? Aí, e eu toda com o lado esquerdo todo dolorido, né? Da pancada. Porque como eu me travei assim todinha, ainda levei a pancada, eu fiquei com o lado todo dolorido, né? E aí eu fazia fisioterapia e tudo mais. Aí um dia o Gustavo foi me visitar, né? Alguns amigos foram me visitar lá em casa. E aí, não, a gente veio te visitar, como é que tu tá, não sei o quê, né? E eu toda tentando fazer fisioterapia pra ficar boa logo, porque eu ia pra Jornada Mundial da Juventude no Rio. Eu tem que ficar boa, porque a mãe não vai deixar eu ir pra jornada. E eu não tô sentindo nada, tá tudo ótimo, não tá doendo nada, morrendo de dor. E aí, o Gustavo, pois é, música, que eu disse, Gustavo. A tua imagem. A imagem. Aí, quando ele abriu, que viu... A imagem, ela tinha se partido em 4 partes. Ela não estraçalhou e nelas quebrou no meio. Tinham 4... A imagem se partiu em 4 pedaços. Ela não estava quebrada antes, ela só ia ser restaurada, né? Ela se partiu em 4 partes. Aí o Gustavo parou, olhou. Aí disse assim, Musa, mas tu já parou para prestar atenção quantos nós éramos? Aí eu, como assim? Não, porque tu, teu amigo, eu no carro e o motoqueiro. Nós éramos 4 no acidente. E aí, depois de um tempo também, a gente pegou o telefone do rapaz da moto, né? E aí, eles ligaram pra saber como é que eu tava, se tava tudo bem. Aí a mamãe perguntou como é que ele tava, né? Se tinha acontecido alguma coisa. E aí o cara disse assim, eu não quebrei nem a unha do dedo mindinho do pé. O cara que foi jogado no para-brisa, jogado na calçada, sabe? Deu PT na moto, deu PT no carro e não aconteceu... O máximo que aconteceu foi o arranhão do Gustavo, né? Que tava sangrando. Porque tava sem cinto. Porque tá... Mas assim, Nossa Senhora se partiu, né? Em 4 pedaços e nenhum dos 4 teve nada assim, né? Grave. Físico, no sentido de... Eu fiquei dolorida, óbvio, né? Porque... E ele, o rapaz da moto, alguns arranhões, porque rolou também no chão, né? Também, né? De aço. Aí... Mas assim, Nossa Senhora me salvando pela 2ª vez, né? Sim. E graças a Deus tinha um poste. Eu tinha entrado num muro na casa, né? Mas graças a Deus colocaram um sinal também lá, um semáforo, né? O nome do sinal é Musa Pires, inclusive em homenagem. Poxa, ainda hoje é meio torto lá, pode prestar atenção. Muito massa. E foi isso, tipo, Nossa Senhora sempre... E assim... Eu já usava desde da hepatite, que foi feita a novena, né? Que ela me curou da hepatite. Eu sempre usava a medalha milagrosa, né? De Nossa Senhora das Graças. Então, de lá pra cá, eu nunca deixei de usar. Inclusive, eu estava com ela, né? No acidente. Massa. Que massa. Massa mesmo. Ela, Gostei. Mamãe sempre cuidando. Gostei. Mas é engraçado, né? Eu gosto de... Tem umas coisas assim de Nossa Senhora que não faz sentido. As duas histórias também são, cara... assim, foi... Só contar uma aqui porque foi engraçado. Qual é que tu quer que eu conte? Eu acho que tem 2. Cara, a que me impressiona muito é a da moto. A da moto foi engraçado.
Foi engraçado. Mas conta o que tu quiser aí. Estava... Não, mas foi... Mas a duas foi da moto. Mas a da Barão foi a mais engraçada. Que tava... Eu, num certo dia, eu tava indo, eu não sei se era pro rally, eu não sei pra onde que eu tava indo, não sei se era pra casa da Tamires. Eu acho que era pra casa da Tamires. Hoje minha esposa. Na época eu namorava com ela, né? A gente namorava e tudo. E aí eu indo pra casa da Tamires, né? Aí chegou no sinal, a corrente da moto caiu. E aí eu fiquei parado. Recém-consagrado, né? Isso, eu recém-consagrado, né? Aí eu sei que a corrente da moto caiu, foi tipo automática, a corrente da moto caindo, né? Aí eu olhei, fiquei naquela e tudo, o pessoal buzinando, aí do nada, 2 caras vêm correndo. Aí pegaram, não, aqui, é ligeiro aqui, nós resolve aqui e tal, não sei o que. Aí um pegou, botou a corrente no lugar, o outro foi pra moto assim, empurrou, e o outro ajudou a pegar a moto, porque nem pegando não tava. Aí só, não, tá certo, não sei o que, ficou. Aí eu subi na moto. Não faz nem sentido a história, porque enfim não teve tanto diálogo, foi muito né? louco, foi tipo louco. muito assim, né? Aí pá, botou no lugar e tá saindo correndo de novo. Aí eu fiquei, o que foi que aconteceu aqui? Porque não fez sentido nenhum, né? Isso, recém-consagrado. Aí eu fiquei, não, né? Então tem a mão de Deus aqui, Nossa Senhora cuidou. Aí, pra completar, eu acho que Nossa Senhora tem alguma... A senhora, pra mim, ela é bem motoqueira, né? A outra vez... Tava na faculdade. Saí da faculdade, né? Aí tal, quando eu fui, subi na moto. Aí tem um problema da minha moto, né? Tem sempre um problema. Às vezes. Saí da faculdade, né? Aquele negócio tudo escuro ali e tal. Fui pegar minha moto no meio de um monte de moto lá, do pessoal dos alunos. Aí eu subi na moto, a moto não pegava de jeito nenhum. Aí eu dei umas 2 vezes, 3 vezes na partida, a moto não ligava. Aí do nada veio um cara, tipo entregador, né? Aí entrou na rua assim, do nada, já veio descendo da moto. Eu, tem assalto. Aí ele, tá pegando, não, o que foi? Então, não sei o que, mexeu aqui embaixo da moto, não sei o que, deu na partida, ligou, subiu na moto e foi embora. E nenhuma das vezes teve diálogo nenhum. Só resolveu e foi embora. O que mais me impressiona nessas 2 histórias Nossa Senhora Mecânica. Foi pouquíssimo, mas você não tem noção do quanto... Pouquíssimo tempo depois da consagração. Acho que não tinha completado um mês, meses, eram poucos dias. Real. Que eu lembro que numa dessas, você foi lá em casa. E aí, antes de se consagrar, eu acho, né? E lá, ele contando, né, como era a experiência de consagração, porque eu ainda não era consagrado. Eu lembro. E aí ele falava de tipo, cara, Nossa Senhora cuida mesmo. As pessoas falam que uma vez dela é dela e ela cuida de tudo. E aí, tipo, consagrado, se consagrou lá no Shalom, inclusive. Foi Shalom. E aí, tipo, algumas semanas depois chegou essa história. Eu fiquei, caraca, bicho, ela cuida muito. E foi, tipo, são coisas tão simples, né? Que a gente vê do dia a dia. Mas a Arthur da moto foi curioso, porque foi bem próximo e não fez sentido nenhum. Só chegou, não, aqui a Nossa Senhora mandou aqui rapidinho. Eles só não usaram Nossa Senhora mandou aqui, mas foi muito claro. Não, mas mecânica. Não, mecânica é com ela mesmo, né? Muito bom, muito bom. Cara, que papo bom. Muito bom. Curti mesmo. Inclusive, mês de maio, peçam texto que a Musa vai fazer, abençoar, mandar pra sua casa. Aí. E de quebra, ainda vai uma medalha milagrosa que eu vou ganhar, inclusive. Com certeza. Exatamente. E, Musa, muito obrigado. Que papo bonzão. Muito bom, muito bom, né? Ela que teve coragem de sair do convento. Então eu queria só lembrar, você que tá em casa, deitado agora, assistindo a Musa, acompanhou até aqui, se inscreve no canal, pega o link desse vídeo, envia para pelo menos 5, 10 pessoas aí da sua agenda. Envia para que as pessoas conheçam a história da Musa, conheçam o agir de Deus na vida da Musa, e que eu tenho certeza que muitas outras pessoas vão ser tocadas e encontrar o lugar delas no convento. Talvez. A Musa não foi, mas vão encontrar o seu lugar em Deus. A vocação é isso. E quem sabe a sua vocação é se inscrever nesse canal agora. Olha só. Chegando em 1000 inscritos. Deus me dá uma visualização de um botão vermelho. Exatamente. Ó. Uma tela meio branca, assim, Sim, um botãozinho vermelho. Vermelho, a Musa ali em cima, ali o negócio, a pessoa clicou, se inscreveu e, de quebra, vai participar do sorteio de um quadro exclusivo do Espírito Santo e um quadro... Não é um quadro não, pô, é um livro. O livro... Vamos fazer um quadro do livro. Meus Tempos em Teu Tempo, do Padre Antônio Cruz, para auxiliar na sua oração diária aí durante um ano. 365 poemas para você rezar durante o seu ano e ser mais de Deus. Eu cacei outra frase, mas é ser de Deus, né?
Mais alguma informação, Matheus Fernandes? A informação é que aqui no link da descrição você vai ter acesso ao link que eu já falei para comprar os quadros que nós estamos disponibilizando aqui do Dom Pod. Santo Sacrifício, aliás, o mesmo Sacrifício e São José ouviu. As duas obras vão estar disponíveis para você adquirir em 3 tamanhos diferentes. Escolha o mais adequado para você e vai estar aqui, tudo certo. É isso. Dom Jacinto já garantiu o dele. Vocês viram aí nas redes sociais. Dom Jacinto garantiu. Dom Jacinto chegou aqui, comprou tudo que era quadro daqui, queria levar os quadros aqui comprados. Zerou nosso estoque. Bendito mas já tá renovado pra você comprar o seu. Tá bom? Então faça seu pedido. E nos siga nas redes sociais, Instagram, @DomPodcast. Siga lá, curta, comente, marca lá e manda no direct quem que você quer que a gente traga pra cá. Pessoas incríveis como a Musa. Esse mês de maio tá bonito, não tá? Cara? Nossa, mês de maio tá bonito. Tá bonito. Mês de maio que vai ser um mês especial pra elas. Ter mulheres incríveis aqui, né? Começamos com o pé direito, com a meu Deus. Toca! Se você quiser deixar aí uma mensagem para as pessoas, de repente de intimidade com Nossa Senhora, um voto de coragem para aquelas pessoas que estão meio balançando, fica à vontade. Eu nem cheguei a falar que eu também sou consagrada, né? A Jesus por Maria. Também foi pelo Shalom. Olha só. Né? Foi no mesmo ano que eu fiz o seminário de vida, 2014. Minha cadeia é a aliança, né? Que às vezes o povo procura pelo ou escapulário ou um colar. Minha mãe pensa que é a verdade. Colar é a verdade. Mas não é, a aliança mesmo que tem Totus Maria, né? Deixar um recado para as pessoas. Eu vou dizer o que Nossa Senhora sempre me pede, né? Para dizer. Se consagre a ela. Né? A Jesus pelas mãos dela, né? Se você tiver a oportunidade de ler o livro, né? O Tratado da Verdadeira Devoção a Jesus por Maria e se consagrar a ela, é uma ótima oportunidade agora no mês de maio, né? Sempre está disponível também. E tentar essa intimidade com Maria, sempre, tudo em Maria nos leva a Jesus. Né? Às vezes as pessoas dizem, tá exaltando demais Maria, fica chamando de Nossa Senhora, quem é ela? Gente, tudo em Maria, ela direciona para Jesus, não tem nem discussão isso. Tá. Então, quanto mais a gente se aproxima de Maria, mais a gente se aproxima de Jesus, né? E, consequentemente, de Deus Pai. Então, o recado que eu deixo é esse mesmo, né? De se aproximar de Maria, de se você sentir no seu coração, de se consagrar a ela, né? Se tornar mais próximo, mais íntimo. E é isso. Bendito seja Deus e salve Maria. Salve Maria. Salve. Júnior, mais um. Vamos nessa. Incrível. E, meu povo, obrigado por ter acompanhado até aqui. Você é evangélico? Sou. De qual igreja? Católica. Amém. Eu tava lembrando de outro meme aqui. Só vou deixar esse meme pro pessoal que tá em casa. Ave Maria, Nossa Senhora não. Ela só é a mãe de Deus. A senhora acha pouco. Se eu gosto da minha mãe, é uma linda de Deus. Avalia a mão de Deus. Meu povo. Não vamos acabar agora não, porque... Ainda tem o quê? No episódio que Atlântida Burger vai deixar Musa Pires sem hambúrguer. Não, jamais. Não acredito. Matheus Fernandes. Produção, coloca a câmera na Musa, na expectativa. Musa. Mostre para as pessoas sua expectativa para a chegada do seu hambúrguer da Atlântida. Tinha uma história para contar. De hambúrguer? Do Atlântida. Nossa Senhora. Inclusive, a pessoa que tá me acompanhando, ele estava presente nesse dia. Que isso! Conta a história pro povo aí. Atlântida Burger. Obrigada, Atlântida. Na verdade, a história do Atlântida é com o pessoal do Já, pra variar. Né? Muito bem. Teve o retiro do Já e, como sempre, tem o pós-retiro, né? A gente tava lá no pós-retiro, conversando, partilhando tudo que Deus fez no retiro e tudo mais. Vamos partilhar. E ficou partilhando, né? Aí foi ficando tarde, né? Todo mundo, vontade de comer um hambúrguer. Aí a gente assiste, né? Dom Podcast, a gente ficou, rapaz, tem um Atlântida, né? Não sei o quê. Não, mas eles não entregam aqui, a gente tava na Zona Leste. Eles não entregam aqui na Zona Leste, depois a gente vai lá. Vamos agora, onde é? Aí uma das pessoas disse assim, não, daqui pra lá não é que seja longe, é porque onde nós estávamos que era longe.
Aí disse, não, daqui pra lá é 1 hora, por aí. A gente, não, a gente vai outro dia, mas a gente vai. Então, Atlântida, se prepare, que a galera do Já vai chegar pra fechar o Atlântida, entendeu? Só pra gente, entendeu? Acho que... Mas estamos na expectativa de provar o Atlântida. Eu já vou provar hoje, né? Olha, gente, não é por nada. Mas vou levar a galera do Já Meu Deus do e céu. do Shalom também lá. É de boa, aí, ó. Leva toda a trupe. Fazer as convivências. Inclusive, eu vou fazer questão de pedir pro editor colocar nesse momento que eu estou falando bem aqui o hambúrguer, mais conhecido como Pérola. O que tá passando agora. O Pérola tamanho M. É impossível você estar olhando pra esse hambúrguer que tá de algum lado aqui de mim. Meu Deus, pelo amor de Deus, bota no QR Code aí, pede agora. Pelo amor de Deus. Não passa vontade não, come. Diz que passar vontade assim é pecado. Não fique coalhadinho de pecado não. É isso, pede. Se confesse no QR Code. Manda aí já. É isso, meu povo, obrigado. Até O que? a próxima. O que foi, produção? Tá faltando alguma coisa, produção? Travou, tá travado. Mas travou o quê? A câmera, travou o áudio, travou a câmera em quem? Tá ruim ainda? O Mas áudio tá bom, travou mas nós a estamos câmera em travados. quem? A nossa. Eu tô parado. Mas as pessoas estão me ouvindo. Então, elas me ouvindo, elas vão pedir o hambúrguer da Atlântida. É isso. Fiquem com Deus. Boa noite, bom dia, boa tarde, bom horário que você tá assistindo. Até a próxima. Valeu, fiquem com Deus. Rezem por nós. Salve Maria. Falou!